Fala aí, batera, aqui quem fala é Marcos Galli, seja bem-vindo a mais essa aula e hoje eu vou te ensinar como aplicar flans na bateria, mais especificamente como você criar viradas utilizando esse rudimento que ele dá um colorido todo especial para as nossas frases. Então olha só, batera, primeira coisa, se você ainda não assistiu a aula sobre flans, eu recomendo que você assista ela primeiro antes de tentar praticar o que eu vou ensinar aqui, porque essa virada já é de um nível intermediário avançado. Aqui a gente vai misturar ritmos lineares com flans, então assim, você precisa estar com alguns assuntos em dia para isso aí rolar direito. Vai aparecer em algum lugar aqui em cima a sugestão dessa aula para você poder assistir ela. Agora, se você já conseguir tocar flans com uma certa fluidez, essa aula é para você, batera. Então vamos lá. O primeiro passo é a gente entender a frase sem o flan, tudo bem? Então olha só, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você poder baixar a partitura dessa aula. Eu acredito que você tendo o visual gráfico fica mais fácil para você entender tudo bem? Aqui a gente tem basicamente dois tipos de manulação. A primeira é uma que a gente vai misturar mão e pé, tá? É uma ideia linear, onde você vai ter dois toques na mão e um no pé, desse jeito. Então, assim, a primeira coordenação que você deve conseguir desenvolver é essa, tá? Então, sem se preocupar com o andamento, sem se preocupar com outras coisas, você precisa desenvolver essa fluidez entre o seu pé e a sua mão. Isso daqui, batera, é um tipo de manulação, é uma ornamentação rítmica que ela é muito funcional. Você vai conseguir utilizar ela em diversos momentos. Então, se você aprender só isso aqui, já tá valendo, você já vai ter muita coisa para desenvolver. Então, sem se preocupar, você vai fazer essa frase de 2 para 1, né? 2 na mão, 1 no pé. Você viu aqui que eu dei até uma improvisada e tal, sem muito compromisso com você, com fórmula de compasso, enfim, com outras coisas. É simplesmente realmente você entender como que funciona a manulação. Isso aqui é muito gostoso de brincar, batera. Então pensa nisso, 2 para 1, tudo bem? Então olha só, pegando aí a partitura, você tem aí o primeiro exemplo, a gente tem a frase linear chapada, tá? Só caixa e bumbo, sem ainda os flans. Ô batera, essa manulação de 2 para 1, ela vai ocorrer 4 vezes, tá? Se você for ver aí, a gente tem 4 bumbos. Então como que eu sugiro que você desenvolva isso a princípio? Pensa nesses grupos. Tá? Então você precisa sentir essa sequência desses grupos de 3. E aí depois você vai ter um grupo de semicolcheias direto. 4, tudo bem? Então, a frase inteira ela vai ficar dessa forma. Mais uma vez. Se você conseguir entender isso, você já vai começar a ver, a visualizar o gráfico que tem que acontecer quando a gente for aplicar os flans. Então, esse é o primeiro passo que você deve trabalhar, tudo bem? Então eu vou colocar agora um metrônomo a 60 BPM para você ver como isso vai soar no pulso. Eu vou trocar essa frase em looping, ou seja, eu vou tocar 4 compassos dela para você sentir a pulsação. Vamos ver como que fica. Legal, né? É uma frase bacana. Isso aqui já dá para você pensar em alguns tipos de distribuição para a coisa poder ficar legal. Por exemplo, você colocar 2 toques em cada peça. Uma ideia simples. Eu coloquei 2 notas
né, em cada peça. No último grupo eu coloquei surdo e caixa e depois 4 notas na caixa. Né, você já tem alguma possibilidade aqui de criar a sua própria virada original, tá? Mas então agora vamos incluir os flans. Aonde que vai o flan? Ele vai na primeira nota de cada grupo de 2 tocados na mão. Então a gente tem, né? Então, em cada primeira nota dessa sequência de 2, você coloca o flan. Tá? Vai ser flan direita. Então, o flan com a direita e depois a segunda nota com a mão direita também. Tá? Então, aqui começa um trabalho mais minucioso, tá? Se você ainda não consegue tocar flan, se você não sabe como executar um flan, eu sugiro que você assista essa aula que eu gravei sobre flan, para você começar a desenvolver primeiro essa técnica de mão, para depois transpô-la para a bateria, tudo bem? Então agora, eu vou tocar a frase só na caixa, aplicando os flans a 60 BPM. Vamos ver como que fica. Legal, então esse aqui é o próximo passo. Recapitulando, primeiro sem o flan, depois o flan na caixa, e aí agora vem a distribuição que eu acho mais legal. Você vai colocar o flan na caixa, e o tap, a segunda nota, você vai passar ela para o surdo. Então você vai ter uma movimentação circular aqui. Então aqui a gente já passa para um estágio mais avançado, que é... Isso daqui a 80 BPM, batera, você já vai ver uma exigência da sua técnica de mão, né? Se você não tem uma técnica de mão afiada, isso daqui vai pegar para você, tudo bem? Então, como eu disse, a ideia, flan na cabeça da primeira das 2 notas, a segunda nota no surdo, e aí depois a sequência de 4 notas na caixa. Vamos ver isso a 60 BPM para você ver como que soa. E aí, o que achou, batera? Olha só, o que eu mais gosto dessa linguagem, quando você utiliza grupos ímpares dentro de uma métrica par, no caso aqui num compasso quaternário de 4x4, é que quando você usa uma métrica ímpar, você tem um deslocamento do tempo forte. Então dá essa sensação de quebra, é uma linguagem mais moderna, é muito mais legal do que esse negócio nada moderno, que é de você ir de tambor a tambor, né? Muito mais... Acontecem coisas diferentes, né, batera? Vale a pena você aprender isso daqui para depois, inclusive, mesclar com algumas outras ideias, tudo bem? Então agora eu vou exemplificar isso aqui para você a 96 BPMs, aplicando com groove para você ver como que vai soar essa virada dentro de um contexto um pouco mais musical. Vamos ver como que fica. 1, 2, 3 e 4. Legal, essas são algumas possibilidades de você aplicar o flan no seu jeito de tocar bateria. Eu acredito que sempre quando você estuda qualquer coisa relacionada à técnica de mão, você precisa saber como aplicar ela aqui. Não vale a pena você estudar 40 rudimentos e ele não ter utilidade para você construir música, né? Se você me conhece, sempre quando eu estudo qualquer coisa no pad, são coisas 100% aplicáveis na bateria. E esse é o caso do flan. Muita gente estuda flan, mas não sabe para que ele serve, não sabe como aplicar ele. Então tá aqui algumas ideias para você poder se divertir usando esse rudimento. Se você quiser saber mais sobre técnica de mão, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, onde eu dou 2 aulas introdutórias sobre o meu curso de técnica de mão. Então se você quiser saber mais sobre técnica de mão, tem essas 2 aulinhas para você poder fazer aqui. É uma colada
na outra. É uma aula relativamente rápida, mas que tem bastante conteúdo que você já pode sair aplicando. E depois, se você quiser, você inclusive pode se matricular no curso completo sobre técnicas de mão. Batera, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se tudo que eu te falei aqui fez sentido, poste o seu comentário dizendo o que você achou, dá um like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade que vai rolar por aqui. A gente se vê na próxima aula. Fui!